Meus irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E vamos ler desde o verso 25 ao verso 37, com bastante atenção e cuidado. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, depositamos a tua tão preciosa palavra lida nas tuas mãos, confiantes de que somente o Senhor mesmo, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo enviado a nós, é capaz de interpretar tua palavra aos nossos ouvidos. Por isso te pedimos, Senhor, use de misericórdia para conosco, segundo a tua fidelidade, e fala-nos ao coração. Pedimos que o Senhor encontre o ambiente necessário e o lugar adequado dentro dos nossos corações, para podermos realmente ouvir e receber tua palavra. Que algo mais da tua bendita obra seja realizada nos nossos corações, nessa noite de comunhão na tua palavra. Assim, confiados, Senhor, nós levantamos nossos olhos e olhamos para ti, e esperamos toda a provisão e habilitação da tua parte. No precioso nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós já estamos no Evangelho de Lucas há mais de 70 mensagens. Se não me engano, essa já é a de número 75 ou 76. Então já se vão muitas semanas estudando esse maravilhoso Evangelho. Quando nós chegamos nessa sessão, já foi nos dito que nós estamos caminhando para a cruz junto com o nosso Senhor.
Nosso Senhor está entrando a cada passo em uma noite mais escura, por um lado. Por outro lado, o seu coração tem a certeza de que aquela missão para o qual ele foi enviado, ela certamente seria por ele cumprida. Então ele manifestou no semblante uma intrépida decisão de ir para Jerusalém. Quando nós lemos o texto e estudamos o texto anterior que já nos foi ministrado, veja aí em sua Bíblia, por favor, nos versos 21 a 24, por 2 vezes já ouvimos nossos queridos irmãos partilharem conosco esse texto, tanto na quarta-feira quanto no domingo à noite. E quando vemos essa narrativa sequencial que se inicia no verso 25, nós não podemos vê-la de uma maneira desconectada com o que nós já ouvimos nos versos 21 a 24. Ou seja, esses sábios e entendidos que o Senhor mencionou aqui no verso 21. Senhor do Pai, Senhor do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor está orando. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, verso 21, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, e as revelaste a pequeninos. No verso 25, nós temos um desses sábios e entendidos. Aqui está um intérprete da lei, conforme essa tradução que estou usando. Algumas outras traduções dizem um escriba. A palavra no grego literal é um expert na lei mosaica. Por isso, um intérprete é um especialista na lei mosaica e é um mestre da lei mosaica. Muito importante que guardemos isso. Então, nas palavras do nosso Senhor, na sua oração no verso 21, ele é um desses sábios e entendidos. Mas o que é dito a respeito desses sábios e entendidos? Que eles não tiveram a graça e a bênção de terem recebido do Pai a revelação de quem é o Filho e de terem recebido do Filho a revelação de quem é o Pai. Quem foram esses que receberam? Então, segundo esse mesmo verso 21. Ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, mas as revelaste a pequeninos. Quem são os pequeninos? Parece tão evidente, não é? São aqueles que tinham recebido a revelação do Pai através do Filho e a revelação do Filho através do Pai. Nós vimos há um tempo atrás, há meses atrás dessa narrativa aqui, um deles dizendo assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro. E Simão Pedro era um desses chamados pequeninos, iletrados, incultos, como são descritos lá no livro de Atos, por Lucas, né? Pequeninos. Não estavam entre o clero, não estavam na nata religiosa, não tinham nada a ver com isso. Pequeninos. Ocultaste essas coisas, Pai, e por isso te dou graças. Ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, e as revelaste a pequeninos. Então, esse sábio, naturalmente falando, verso 25, ele se aproxima do Senhor e é dito assim: ele se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. Vamos estudando e meditando essa parábola, esse texto todo, especialmente aquela parábola que se inicia ali no verso 30, de uma maneira bastante delicada, para que o Senhor possa falar amplamente ao nosso coração. Então guarde esse primeiro quadro. Quem foi que se levantou para arguir o Senhor? Um dos sábios e entendidos. E ele fez com que intuito? Pôr Jesus em provas. Mais um, não é? Quantos se levantaram com o mesmo intuito? E todos foram silenciados. Claro. Esse que está aqui é aquele descrito no livro de Provérbios, capítulo 8, que é a sabedoria. Não é alguém que tem sabedoria. É alguém que é a sabedoria. Descrito em Provérbios 8. A sabedoria encarnada, o Logos, o Verbo de Deus. Quem poderia, de alguma maneira, pô-lo à prova? Mas esse jovem se levanta, e essa palavra usada aqui, então, pôr em provas, em uma outra tradução, e talvez ela seja mais interessante,
mas mais ainda interessante é examinar a palavra no original. Outra tradução diz para tentar Jesus. Tentar, uma palavra forte. Porque é essa mesma ideia na língua original. Ele não levantou apenas para, digamos, provar Jesus. Mas a palavra tentar aqui, como ela é usada, significa provar meticulosamente. Então esse homem era um homem que sem dúvida conhecia muito da lei de cor, é um mestre, é um expert, é um intérprete da lei. Então ele vai provar o Senhor meticulosamente. Essa é a ideia dessa palavra. O que ele faz então? Seguindo. Ele faz uma pergunta. E a pergunta é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Também precisamos entender o que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele não está se referindo ao céu. E vamos explicar já por quê. Ele não está dizendo, mestre, o que eu faço para herdar o céu? Não é. Ele não está dizendo, Senhor, ou mestre, o que eu faço para herdar essa vida depois da morte? Também não. E ele também não está perguntando, mestre, o que eu faço para herdar o reino que há de vir, o reino vindouro. Inclusive, os próprios judeus, na visão mesmo limitada que tinham, eles aguardavam esse reino na pessoa do Messias, que eles não reconheceram que era o próprio Senhor Jesus, que estava diante deles. Ainda o reconhecerão, brevemente, quando ele se mostrar para essa nação ateia e perdida, como é hoje a nação de Israel. Um dia eles verão aquele a quem traspassaram, e o reconhecerão, e prantearão por ele. Mas aqui ainda não. Então o Messias, o rei de Israel, está diante desse intérprete da lei, e ele então é examinado meticulosamente com essa pergunta. Então o que significa a pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando os judeus, especialmente os rabinos, esse era um deles, era um mestre, eles usavam essa expressão vida eterna, eles estavam se referindo à vida plena. A vida como ela é agora, mas na plenitude de um relacionamento com Deus. Então, um relacionamento correto com Deus, um relacionamento de paz com Deus, um relacionamento de alegria, de deleite em Deus. Em uma palavra, vida plena. Foi isso que ele perguntou. Mestre, o que eu farei para eu herdar essa vida plena? Então, não transporte isso para o futuro, porque a pergunta dele foi feita para o agora. E nosso Senhor vai responder para o agora também. Então, essa é a ideia. Houve um rabino muitíssimo conhecido, é até hoje. Ele é chamado, por exemplo, de o grande ancião, entre os rabinos judeus até o dia de hoje. Ele se chamava Hillel. E esse rabino dizia assim, quem se apropria do Torá, que era a lei, os 5 livros de Moisés, quem se apropria do Torá, se apropria da vida eterna. E de novo, Hillel não estava se referindo nem ao céu, nem à vida futura, nem ao reino, ele estava se referindo a uma vida plena. Que ele entendia que só poderia ser obtida por aqueles que se apropriassem da lei. E o que ele quer dizer com apropriar da lei? Obedecer à lei. Bom, aí nós estamos, até aqui. Não vamos adiantar passos, não. Vamos devagar aqui. Será então que esse jovem entendia o que ele mesmo estava perguntando? Veja como o Senhor respondeu. Na verdade, o Senhor não respondeu. O Senhor respondeu com uma pergunta. E ele lança o jovem, esse homem, não sabemos se era um jovem, talvez um jovem. Ele o lança à lei. Veja o verso 26. Então Jesus lhe perguntou. O homem fez uma pergunta ao Senhor, certo? Para prová-lo. E Jesus responde fazendo outra pergunta. E diz, que está escrito na lei? Já que ele era um expert, um mestre, um intérprete. Então o que está escrito na lei? E mais, uma pergunta complementar. Como a interpretas? Meus irmãos, é claro que esse homem não sabia exatamente diante de quem ele estava, né? Então o Senhor lança a pergunta para ele e diz, você tem o Torá. Você sabe muito bem o que ele significa. Você sabe que quem se apropriar dele vai se apropriar da vida que há nele. Então, o que está escrito no Torá? Como você interpreta? Seguindo, verso 27. A isso ele respondeu, não precisamos ler novamente.
Você sabe que o que está escrito aqui no verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um resumo de toda a lei, não é? Vá guardando isso. A resposta desse expert foi muito impressionante. Sabe por quê? Jesus, ele mesmo, ainda não havia resumido toda a essência da lei dessa maneira, como esse jovem resumiu. Ele vai fazer mais tarde. Mas o que significa? Significa que até aqui, esse expert, esse intérprete da lei, esse rabino, ele compreendeu que tudo que havia na Torá, 5 livros de Moisés, o Torá, ele sabia que se resumia nessas 2 palavrinhas que são complementares, né? Que estão aqui nesse verso 27. Tudo que há na lei. Ele pôde resumir, ele pôde entender. Então é como se ele dissesse assim, tudo o que o Torá quer dizer é, amarás, uma ordem, um imperativo. Amarás o Senhor teu Deus, mas amarás de todo o teu coração. Não apenas amarás, mas amarás de todo o teu coração. E não apenas amarás com a tua alma, mas de toda a tua alma. Não apenas com algo das tuas forças, mas de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ele também entendeu que, se isso fosse verdadeiro, então a próxima etapa desse versículo teria que ser verdadeira. Você vai ver que muito mais tarde, com a revelação do Evangelho, João, não é? Habitado pelo Espírito Santo, com a revelação clara do Evangelho, ele vai dizer lá na sua epístola assim, que aquele que diz que ama o seu irmão, ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, é um mentiroso. Você vê como João uniu essas coisas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Se ele diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu próximo a quem vê, então ele é mentiroso. É o que está escrito aqui também. Só que nessa limitação desse rabino, que era alguém que não teve a revelação de quem era o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele compreendia a lei, ele era um intérprete na lei, ele conhecia a Torá, a lei era de Deus, então até aqui ele pôde chegar. Então é aqui que estamos. Vamos seguir. Antes de seguirmos, queria que você visse uma coisa, por favor. Deixa aí registrado o seu Evangelho de Lucas. Abra rapidamente no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 22. Para que você veja o que nós já citamos aqui. O nosso Senhor Jesus resumindo a essência da lei da mesma maneira que esse jovem resumiu antes do Senhor Jesus. Então, por isso a resposta desse jovem foi muito impressionante. Porque ele pôde compreender a essência da lei e até aqui ele pôde ir. Então veja aqui, por favor, Mateus 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. São tão interessantes esses textos, né? Esses fariseus fariam melhor se ficassem quietos, porque o Senhor já tinha feito os saduceus se calarem. Mas eles arriscaram, não é? Então eles reuniram em conselho, e sabe por quê? Porque eles consideravam os saduceus uma classe inferior do clero judaico. Porque saduceus, eles não creem em ressurreição de mortos. Saduceus, eles não creem nem em anjos. Então os fariseus se consideravam superiores aos saduceus. Então se os saduceus não obtiveram nada com esse homem, lá vamos nós. Né? Então eles contam aquela história, e o texto segue assim. E um deles mais um intérprete da lei, agora entre os fariseus, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, veja aí, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento, disse o Senhor. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, abra ainda, por favor, em Marcos. Marcos, capítulo 12. Algo mais aqui que seria interessante vermos antes de seguirmos lá com o texto de Lucas. Marcos 12. Verso 28. No verso 18, você vai ver os saduceus desafiando o Senhor, a mesma coisa que vimos em Mateus. E contaram aquela história para ele, daquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, não é? Que foi ficando viúva de outro homem, de outro homem, de outro homem, de 7 homens. Então, quando vier a ressurreição, de quem que essa mulher será a mulher? Veja a pergunta deles.
Aí nosso Senhor responde: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nos céus não se casam, não se dão um casamento. Mas eles não fizeram, ou eles indagaram o Senhor até aqui, mas o Senhor continua com eles, algo que eles não perguntaram. O Senhor continua com eles e diz assim, verso 25, 26. Olha aí, por favor, Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no que se refere à sarça, que Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Que era o fato de eles não crerem na ressurreição, os saduceus. Então aí vem a ocasião dos fariseus, 28, que é o mesmo texto que nós já lemos em Mateus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então Jesus responde da maneira que nós já ouvimos e lemos lá no texto de Mateus. Não há outro mandamento maior do que estes, completa aí o Senhor no verso 31. Então disse-lhe o escriba, veja aqui: muito bem, mestre. Que coisa, né? Ele está se vendo aqui quase que um professor de Jesus, né? Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro, senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e os sacrifícios. Olha que interessante esse homem aqui também, né? Ele foi além de dizer que, de aprovar, digamos assim, a resposta de Jesus, e dizer que ele também entendia que era assim que a lei se resumia, e não apenas era assim que a lei se resumia, mas todos os sacrifícios, todas as ofertas que eram oferecidas segundo a lei, elas eram menores para Deus do que esses mandamentos. Está entendendo? Então ele completa assim, 34. Jesus diz que Jesus viu que ele havia respondido sabiamente e lhe declarou esse ponto que mais nos interessa aqui para voltarmos ao texto de Lucas. Veja, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Da mesma maneira, aquele intérprete da lei do nosso texto de Lucas 10, pode ser aplicada a ele a mesma frase. Ele também não estava longe do reino de Deus, mas sabe, irmãos, com relação ao reino de Deus, a questão não é estar longe ou estar perto. A questão é estar dentro ou estar fora. Os judeus eram um povo que sempre estiveram perto do reino de Deus, mas estavam fora a tal ponto de não reconhecer o Messias e rejeitá-lo. Nosso Senhor, conversando com um dos mestres deles, chamado Nicodemos, ele disse assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino e, na sequência do texto, não pode entrar no reino. Então a grande questão não é estar perto do reino. A grande questão é estar dentro do reino. Perto ou longe é fora da mesma maneira. Então vamos voltar para lá no texto de Lucas e vamos seguir. Verso 29. Abra, por favor, novamente. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Uma resposta mais que sábia, como já dissemos, né? Ele viu a essência da lei. Agora, olhe o que o Senhor diz a ele. Que palavras contundentes, irmãos. Olhe com atenção, ela importa muito para nós. Faze isso e viverás. Então vamos lembrar do que o grande ancião, o Hillel, rabino, um mestre entre os judeus, considerado até o dia de hoje, o que ele disse: aquele que se apropria-se do Torá, apropria-se da vida eterna. Então qual é a essência do Torá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor disse: você respondeu muito bem, então faça isso. E você vai ter vida plena. Lembra o sentido de vida eterna aí. Não é vida depois da morte, não é reino, não é céu, é vida abundante, é vida plena. Interessante que nosso Senhor, como João vai narrar no seu evangelho, ele vai dizer que ele veio para que aqueles que crescem nele tivessem vida e tivessem vida em abundância, não é? Então, nosso Senhor, digamos, encaminha esse homem para a lei.
faze isto e viverás. Sabe o que deveria ter acontecido nesse ponto, meus irmãos? Acho que aqui precisamos de outra ajuda. Então, deixe sempre marcado aí o texto de Lucas, especialmente para os irmãos mais novos, mas os velhinhos aqui também não vão perder nada. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Olha o que é dito sobre essa questão do faze isto e viverás. Se essa é a essência da lei, se é que a lei foi dada para que o homem tivesse vida através dela, se é que era para ser entendido assim, então vamos ver o que Paulo diz escrevendo para os Gálatas, capítulo 3. Olhe com atenção, por favor. Gálatas 3, 10. Todos, pois, que são das obras da lei, da prática da lei, que querem praticar a lei para, através da lei, obterem vida. Por isso o Senhor falou para o homem, faze isto, e então viverás. Né? Então todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por isso o Senhor disse para o jovem, faz isso e você vai viver. Agora a grande questão, será que a lei foi dada com o objetivo que o homem tivesse vida plena através dela? Como Hillel disse, aquele que se apropria do Torá, se apropriar do Torá, vai se apropriar da vida plena. Será que a lei, que se resume nesses mandamentos que citamos aí, ela foi dada, repetindo, para que o homem obtivesse vida através da lei? Qual é a resposta, irmãos? Vamos continuar lendo o texto. Verso 11, Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá como? Pela lei? Pelas obras da lei? Pela prática da lei? O justo viverá pela fé. E o que é fé? É fé na fé? É pensamento positivo? O que é fé? Ou pelo menos fé salvadora. Se você quiser usar a palavra fé no sentido mais simples, pode até ser usado. Eu acredito que tal coisa vai acontecer. Eu acredito que até o domingo esse calor vai melhorar e o tempo vai mudar. Eu acredito, eu creio. Pode usar a palavra assim. Mas o que é essa fé que está se referindo aqui? Fé salvadora. Então qual é a fé salvadora? Se a lei foi dada por Deus, não para que o homem obtivesse vida através dela, então qual é o meio para o homem obter vida plena? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena, vida em abundância. Então o que é fé? Fé é entregar-nos em absoluta, total, perfeita e alegre confiança a um Salvador fora de nós. Não em qualquer coisa que nós possamos apresentar a Deus para sermos justificados diante dele. Então essa é a justificação provida por Deus, pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, mas pela instrumentalidade da fé. Por isso que é dito, o justo viverá pela fé. Essa foi a realidade de cada um aqui, que teve, que é um pequenino, né? Estou certo que nenhum de nós aqui é um sábio e um entendido, a maneira como a Bíblia fala dos sábios e entendidos. Nós não estamos entre eles. Nós, pela graça de Deus, estamos entre os pequeninos, que tiveram os olhos abertos e puderam confessar, tu és o, e não um, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu me entrego a ti como meu suficiente Salvador. E sei que em ti está a vida e em ti eu tenho vida. Essa foi a nossa experiência, de uma maneira ou de outra. De todos que conhecem o Senhor Jesus verdadeiramente. Não é assim? Terminando esse texto, rapidamente. Verso 12, Gálatas 3:12. Ora, a lei não procede de fé. Não, a lei procede de obras. Né? Aquele então, verso 12, que observar os seus preceitos. Olha como isso nos interessa, porque o Senhor falou o que para aquele homem? Faze isso e viverás.
Então, se você acha, o Senhor está dizendo para ele, se você entende que a lei foi dada para através dela se obter vida plena, então faz isso e viverás. Faz o quê? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, voltando lá onde nós estávamos. O que deveria ter acontecido com aquele homem naquele momento? Nós sabemos, não é? Ele deveria ter se lançado aos pés do Senhor e dito: é impossível para mim. Eu não posso amar a Deus de todo o meu coração. Há outras coisas, há outros objetos, há outras pessoas, há ídolos. Eu sei que meu coração é dividido. Já vivi uma vida aqui de tantos anos para me deixar claro que eu não posso, que eu não consigo, eu não estou obtendo vida por meio da lei. É isso que ele deveria ter dito. Mas a sequência do texto, daqui a pouco vamos voltar lá, está dizendo assim: e ele querendo justificar-se. Não é querendo ser justificado, é querendo justificar-se. É o que nós vamos ler lá. E a ideia naquela expressão, já vamos examinar lá, ele queria se mostrar diante de Jesus como sendo então justo, querendo justificar-se. Aí ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? Já voltamos lá e vamos explicar isso. Deixa eu terminar esse texto de Gálatas aqui. Então, olha o verso 13, para nós concluirmos aqui. Se aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá, mas ninguém será justificado diante deles por obras da lei, porque é simplesmente impossível para o homem amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças, pela lei. Não vá fazer essa confusão para nós hoje, porque nós não estamos buscando nos justificar mediante a lei, nós já fomos justificados pela graça mediante a fé. E mais que isso, já mora em nós o Espírito Santo. E Romanos 5 vai dizer assim: o amor de Deus é derramado, não é pingado assim com conta-gotas não. O amor de Deus foi, aliás, o verbo lá está no passado. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então nós sim, pela graça, por meio da fé e pela habitação do Espírito Santo. Isso não são recursos nossos, são recursos dele. Então nós podemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E também podemos amar uns aos outros. E também aqueles que não pertencem ao Senhor. Porque agora o Espírito de Jesus Cristo mora em nós. Mas essa é uma questão para nós. Não era uma questão para aquele jovem. E não é uma questão para todos os que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E a justificação pela graça. Seguindo então o 13 para concluirmos aí, Gálatas 3:13. Então, se essa lei só pode nos conduzir à maldição, por que a lei vai nos conduzir à maldição? Era o que aquele homem não via, não é? Porque o verso 10 já disse: é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem pode permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las? Então o verso 13 vai dizer: Cristo, não a lei, nem as obras da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Meus irmãos, o que nos impedia de amarmos a Deus de todo o nosso coração, forças, entendimento, e amarmos uns aos outros, era que nós vivíamos escravos do pecado. Essa é a simples razão. Esse era o nosso Senhor se chamava pecado. Romanos 6 deixa isso tão claro, né? O pecado já agora não terá mais domínio sobre vós, porque já não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Então todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo do pecado. Aí nós perguntaríamos, para concluir isso aqui, e voltarmos ao texto de Lucas 12. Então por que Deus deu a lei? Aí eu vou só citar para você, para o seu registro aí. Romanos 3:20 e 5:20. Sabe o que esses textos vão dizer? Escute com atenção. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei, e é por isso que Deus deu a lei, vem o pleno conhecimento
do pecado. Então nós já falamos aqui, vou repetir de novo, especialmente para os mais novos. Por que Deus deu a lei? O decálogo, né? Aqueles 10 mandamentos, que se resumem nesse aí que nós acabamos de ler. Amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Por que o Senhor fez com que essa lei, digamos, descesse do céu? Porque ela seria um espelho, que seria colocado em frente ao homem, e ele poderia ver que ele é feio. Que ele não tem condições de responder à glória, à justiça, à santidade, à beleza daquele que o chamou para comunhão com ele. Aquele que o criou, o chamou para comunhão com ele, mas ele não tem condições. Então, pela lei, vem a justiça, a justificação, a graça, a paz, a vida plena. Não, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, isso é tão importante. Pense quando nós nos reunimos em torno dessa mesa para adorarmos o nosso Senhor. Se essas verdades não forem pulsantes no nosso coração, o que essa mesa significa para nós? Não é? Justificados, pois, pela graça, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltemos lá. Esse é um parêntese que abrimos nesse assunto da justificação somente pela graça, por meio da fé. E voltamos ao texto de Lucas 10. Verso 29. Já vimos que no verso 28 o Senhor coloca, digamos, uma espada, né, no coração desse homem. E diz, faça isso, e você vai obter vida por ela. Se você for capaz, você vai obter vida por ela. Paulo também defende esse axioma na Epístola aos Romanos. Ele diz assim, se qualquer homem for capaz de tomar a lei, que se resume nesses mandamentos que citamos aí, esses 2, e ele for capaz de obedecê-los plenamente, ele vai obter zoe, a vida de Deus, vida plena, pela obediência aos mandamentos. A questão é que nenhum homem é capaz. Então, nosso Senhor encaminha o homem para a lei, para que pela lei viesse a ele o pleno conhecimento do pecado, para que ele compreendesse que ele não poderia ser justificado por obras da lei, mas não foi isso que aconteceu com ele. Verso 29 diz, Lucas 10, 29. Ele, porém, querendo justificar-se. Então aqui precisamos parar um pouquinho também, porque é interessante. Sabe como os judeus compreendiam essa questão do próximo, que é o tema dessa parábola, que já vamos entrar nela aqui? Ele vai fazer a pergunta, quem é o meu próximo? Logo aí em seguida. Como que o judeu compreendia isso? Ele considerava seu próximo todos aqueles que eram hebreus ou aqueles que eram convertidos, prosélitos, convertidos ao judaísmo. Eles chamavam esses de os seus próximos. A palavra literal é vizinhos, é amigo, é aquele mais chegado. Então esses aí eles consideravam os seus próximos, certo? Então, quando ele resumiu a lei, no amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo, olhe lá no verso 27, próximo, olha a palavra lá, teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que ele respondeu bem, o Senhor disse para ele fazer isso e ele viveria. No verso 29, então, ele quer se justificar e ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Meus irmãos, aqui quase que, então vou ser um pouco ousado aqui, porque é o que me parece, que realmente esse homem está querendo dizer assim, eu vou perguntar para ele quem é meu próximo, porque quanto a amar os hebreus, quanto a amar os que são dessa nação, quanto a amar esses prosélitos que vieram lá de mundos pagãos e converteram ao judaísmo, eu amo. Eu os amo. Eles são meu povo. Então ele faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Que importante pergunta. Meus irmãos, tudo que vamos ler daqui para adiante, até o verso 37, e na verdade desde o verso 25, onde essa história começou, tem essa pergunta como chave. Então, se você esquecer tudo mais que for falado aqui, guarde o sentido dessa pergunta que nós vamos compartilhar. Quem é o meu próximo? Agora, nosso Senhor responde de uma maneira extremamente maravilhosa. Porque nós poderíamos pensar
e esse jovem certamente pensou, que nosso Senhor então estará indicando para ele quem é o próximo dele, no sentido de ser uma outra pessoa, com quem ele pudesse fazer alguma coisa por ela. Olhe, por exemplo, esse verso 36, lá no finalzinho. Quando o Senhor pergunta, qual desses três, já vamos estudar a parábola agora mesmo, ele pergunta, qual desses três te parece ter sido o próximo? Olha a questão do próximo aí na evidência, tá vendo? É o centro desse texto. Qual desses três parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, esse homem responde, o intérprete da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Então, o Senhor disse a ele, vai e procede tu de igual modo. Bom, eu também vou ousar dizer que você acha que entendeu essa parábola, lendo esse final aqui, mas vou ousar dizer que você não entendeu. E que pela graça do Senhor nós vamos buscar entendê-la hoje, porque ela é muito maravilhosa. Então vamos andar nela devagarzinho. Olhe lá. Quem é o meu próximo? Verso 29. Essa é a pergunta-chave. Vamos lá para a resposta do Senhor. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, tudo isso é para responder quem é meu próximo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos fazendo muitas paradinhas aqui. Se você já ouviu alguma coisa sobre essa parábola, você sabe que essa estrada era perigosa, que era cheia de salteadores, então o Senhor por isso usou essa figura, tudo isso você já sabe. Mas irmãos, parece que essa questão de descer de Jerusalém, a cidade alta, o centro da adoração ao Senhor, o centro do culto, centro da comunhão, descer de Jerusalém para Jericó, é ilustrativo de um homem, primeiro, que pertence ao povo do Senhor. Do contrário, para que ele subiu para Jerusalém? Não é? Então, quando ele desce de Jerusalém para Jericó, é ilustrativo de alguém que perdeu o que ele deveria ter guardado. Então, quando o nosso Senhor segue essa parábola, ele vai dizer, e ele caiu em mãos de salteadores. Você lembra que o Senhor vai dizer sobre essa questão dos salteadores, lá em João 10, se não me engano é o verso 8. Ele vai dizer assim, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Lembra o Senhor dizendo isso? Em João 10. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Aí ele vai dizer, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida plena, vida em abundância. Então esse homem desce de Jerusalém para Jericó. Alguém que perdeu o que devia ter guardado. Ele caiu em mãos de salteadores. Olhe bem como o Senhor aplica de maneira bonita cada palavra dessa. O que mais acontece com ele? Siga aí, por favor. Os quais, verso 30, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, traumatismos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Bom, esse homem era um mestre da lei, um expert, um religioso. E nosso Senhor está dizendo que um sacerdote viu aquela situação do homem ferido e ele se desvia. Nosso Senhor segue dizendo que da mesma maneira um levita, está vendo aí? De novo o Senhor está falando do clero, o sacerdote, o levita, assim como esse intérprete da lei também fazia parte do clero, certo? Então o levita tem a mesma atitude. No verso 32. Um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. E agora nós temos aqui o centro da parábola, que é o personagem central, o samaritano. O tema central está resumido no quem é o meu próximo, como já falamos. E o personagem central, claro, é o samaritano. Então vamos lá ver quem é esse samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Olha o contraste. É dito que o sacerdote e o levita passaram de largo, ou passaram longe. E aqui diz que o samaritano passou perto. E vendo, compadeceu-se dele. Primeira atitude do samaritano. Segundo, verso 34. Chegando-se. Tá bem? Vamos fazer uma pausazinha aqui. Há uma versão alternativa desse texto que traduz mais específico.
o sentido do termo e traduz assim: aproximando-se dos pés dele. Sabe por que é tão bonito isso, irmãos? Porque nós já vimos quando estudamos Lucas, que a ênfase de Lucas são as mãos do Senhor. Porque Lucas é o evangelho do servo. Não é assim? E a ênfase de Marcos enfatiza as mãos do Senhor, porque Marcos é o evangelho do servo. E Lucas enfatiza os pés do Senhor. Porque Lucas é o evangelho do homem perfeito e os seus caminhos, seus pés, seus caminhos. Mãos em Marcos e pés em Lucas. Então aqui é dito que esse samaritano, ele se aproxima dos pés desse homem ferido. Claro, esse homem estava jogado no chão, não podia aproximar de outra maneira, senão se inclinando a ele, né? Então, aproximando-se dos seus pés, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, diz essa versão. A palavra literal é enfaixou-lhe, ou atou-lhe. Quem sabe se ele estivesse lá com feridas, com sangramentos, ele foi enfaixado, atado. É a palavra aqui. Atou-lhe os ferimentos. As duas palavras são únicas em todo o Novo Testamento. Lucas é médico, vamos lembrar. Então, quando ele usa a palavra pensou-lhe, como está na minha versão, ou atou-lhe, atar, enfaixar, só acontece aí em todo o Novo Testamento. É uma palavra de uso médico. E ferimentos, da mesma maneira. No grego literal é trauma. Nós também temos essa palavra em português, né? A mesma do grego. Então diz que ele atou os traumas. Que bendito samaritano. Depois voltamos a esse assunto. Esse samaritano, abaixando-se aos pés do ferido e atando os seus traumas, os seus traumatismos. Vamos seguir, depois voltamos aqui. Verso 34. O que mais ele faz? Aplicando-lhes óleo e vinho. Meus irmãos, nosso Senhor está contando uma parábola. Por que ele tem que fazer uso dessas coisas tão meticulosas? Aliás, é bonito pensar que quando esse intérprete se levantou, nós vimos, ele se levanta para pôr Jesus em teste, não é? E vimos que a palavra teste significa o quê mesmo? Uma prova meticulosa, não é? Então o Senhor vai contar uma parábola meticulosa, para explicar para ele o que ele não entendia. Quem é o meu próximo? Isso é o que ele não compreendia. E já vamos ver por quê. Então, o Senhor disse desse homem que passa perto, se compadece primeiro, não é? Se compadece, chega perto, se abaixa ali nos pés daquele homem, se aproxima, ata suas feridas, seus traumas, usa óleo e vinho. Você quer deixar esse texto marcado e abrir comigo, por favor, uma passagem? Salmo 104, 15. Olha que interpretação desses dois elementos mais maravilhosa nós temos aqui. Salmo 104, 15. Está falando sobre a bondade do Senhor para com os seus. Aí é dito assim, verso 14 diz, fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. E então o verso 15, Salmo 104. O vinho que alegra o coração do homem. Vinho. Sobretudo é uma figura de gozo. Ele aponta para o Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Certo? Então, o vinho, alegria, que alegra o coração do homem. O azeite, está vendo aí que nosso Senhor citou na parábola? O óleo, ou azeite. O que é dito que o azeite faz? Ele lhe dá brilho ao rosto. O azeite, então, é uma figura de testemunho. Vinho, alegria. Óleo, testemunho. E há mais, podemos voltar agora já, na parábola de novo, Lucas 10. Então, colocou vinho, óleo, e colocando-o sobre o seu próprio animal, é uma figura tripla da obra restauradora do Espírito Santo. Então vamos lá. A obra restauradora do Espírito Santo é a alegria,
Nossa vida sem a habitação do Espírito Santo nunca conhecia ou conheceu o que é verdadeira alegria. Alegria que ninguém pode tirar, como disse o nosso Senhor para os seus discípulos, pouco antes de partir. Vós me vereis outra vez e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, olho, o próximo, testemunho, brilho no rosto. O testemunho que nós dávamos pode ser resumido na palavra vergonha. Porque mais de um salmo vai nos dizer que quando nós não contemplamos o Senhor e não vivemos à luz do seu rosto, a nossa vida é uma vergonha. Por isso, por exemplo, Salmo 34 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Vexame é a palavra para resumir nossa vida, antes de conhecer o Senhor. Então, olho, testemunho. E terceiro, esse animal. Em que sentido será que esse animal, provavelmente um jumentinho, ele pode ser figura do Espírito Santo? Suporte e direção. Suporte e direção. Repetindo, irmãos, uma obra tripla, restauradora do Espírito Santo está meticulosamente descrita pelo Senhor nessa parábola, dizendo que foi o samaritano quem fez isso. Foi o samaritano quem concedeu vinho, alegria. Foi o samaritano, na figura, não é? Foi o samaritano quem aplicou óleo, testemunho, brilho ao rosto. Foi o samaritano quem colocou sobre o animal suporte, direção. Olha o que mais diz. E levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vamos deixar a hospedaria mais para frente um pouco. No dia seguinte tirou 2 denários, isso também é significativo, e os entregou ao hospedeiro, isso também é significativo. Não há nada nessa parábola que não seja de imenso valor. Depois voltaremos a eles. Dizendo então ao hospedeiro: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais do que os 2 denários que foram dados para esse hospedeiro, eu te indenizarei quando voltar. Quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então agora precisamos parar aqui. Muita atenção, meus irmãos. Senão não vamos capturar o sentido, a beleza de tudo que já estamos falando. Qual foi a pergunta do homem para Jesus? Quem é? Ele não diz quem é o próximo. Ele diz quem é o meu próximo. E o Senhor está descrevendo que o próximo desse ferido, na parábola que ele contou, era o samaritano. A resposta para esse jovem, a pergunta dele: quem é o meu próximo? A única resposta possível, de acordo com essa parábola, para não sermos totalmente incoerentes. A pergunta dele: quem é meu próximo? A resposta para ele: aquele que usa de misericórdia para contigo. Não foi isso que o samaritano fez? Quem era o próximo desse intérprete da lei? O único que poderia usar de misericórdia para com ele. Quem era o único que poderia usar de misericórdia para com ele? Aquele que estava diante dele. Repetindo, a pergunta do expert: quem é meu próximo? A resposta: o único que pode usar de misericórdia para com você. Agora a questão: será que esse expert da lei reconhecia que ele precisava de misericórdia? Qual a resposta? Não. Por que sabemos? Porque no texto está escrito: querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu para ele quem é o próximo dele. O próximo dele estava diante dele. Mas ele não o reconheceu. Era o único, então, que podia usar de misericórdia para com ele. Meus irmãos, quem é o nosso próximo? Você vê que se não entendemos bem essa parábola, eu ousei dizer no início que talvez você não a tenha entendido até aqui,
Porque se nós perguntarmos aí para você, quem é o teu próximo? Como você responderia? Como será? Mas qual é a resposta da parábola? Quem é o nosso próximo? É aquele que usou de misericórdia para conosco. O nosso próximo é o nosso Salvador. O nosso próximo é o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que interessante, que lindo nessa parábola. Olha o verso 29, então. A pergunta dele, quem é o meu próximo? É muito pessoal, né? E nosso Senhor respondeu. Muito claro. É o único que pode usar de misericórdia com você. A grande questão é que você não reconhece. É que você toma a lei, você entende a lei, você sabe o que a lei requer, e você acha que de alguma maneira você está respondendo à lei. Por isso ele fez a pergunta, ele queria se justificar. Quem sabe queria ouvir do Senhor assim, ora, são os da nossa nação, os da nação judaica, são do povo da aliança, esses são os nossos próximos, né? Mas não foi assim que o Senhor respondeu. Ele está dizendo, teu próximo é quem usa de misericórdia para com você. Assim como o samaritano fez, para com aquele que estava ferido. Agora, vamos lá para o fim e voltamos ainda para um pouquinho mais de interpretação desse lindo texto. No verso 37, quando o mestre da lei responde adequadamente, porque o Senhor pergunta assim no 36, me acompanha aí por favor, qual destes três te parece ser, ou ter sido, o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então uma coisa é, quem é o meu próximo? E na parábola está muito claro, é quem usa de misericórdia para comigo, como o samaritano fez com aquele homem caído. Agora, todos aqueles que reconhecem, que conhecem, reconhecem, experimentam a misericórdia desse que é o nosso próximo, o nosso Salvador, aquele que se abaixou para pensar os nossos ferimentos, aquele que atou os nossos traumas, e agora que estamos interpretando espiritualmente, aplique isso a tudo, irmão. Nós éramos os homens que desceram de Jerusalém para Jericó. Nós éramos os homens e mulheres que caímos em mãos de salteadores. Não? Nós éramos aqueles que foram roubados. E roubados especialmente da vida plena, da Zoe, que farei para herdar a vida eterna. Nós somos aqueles que foram feridos. Nós fomos aqueles que foram deixados semi-mortos. Quem é o nosso próximo? Sabe como nós poderíamos escrevê-lo? Nosso próximo é o amado Jesus, que nos amou desde sempre, que nos achou no caminho, que nos uniu ao seu rebanho, ilustrada aqui nessa parábola pela hospedaria. A hospedaria aí é a igreja, o rebanho do Senhor. Amado Jesus, que me amou desde sempre, me achou no caminho, assim como esse homem, me uniu ao seu rebanho, me curou as feridas, me amparou, olha aí o animal de carga aí conduzindo até lá, me amparou com as suas asas, e hoje me apacenta entre lírios. Meu amado és tu. Esse é o nosso próximo, porque ele usou assim de misericórdia para conosco. Agora, meus irmãos, um pouco mais sobre a alegoria tão bonita aqui. Verso 35, então, diz assim: no dia seguinte, depois então de fazer tudo o que já falamos, compadeceu-se dele, final do 33, abaixou-se aos pés dele, atou os ferimentos, aplicou óleo, aplicou vinho, colocou sobre o animal, levou para uma hospedaria, figura da igreja. Mas então no final do verso 34 nós temos, cuidou dele. E aqui queria chamar a atenção para os irmãos de algo também muito especial nessa parábola linda. Quem está cuidando desse homem, mesmo dentro da hospedaria? Ele já está na hospedaria, não é? Já foi levado pelo animal de carga, já está com óleo, já está com vinho, já nos ferimentos, já está com os ferimentos atados, já está na hospedaria, mas é dito que esse samaritano, na hospedaria, cuidou dele, certo?
Mas então, na sequência, é dito assim: no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Ah, que figura linda, irmãos. Porque sim, certamente, na igreja, nós somos em primeiríssimo lugar e sempre cuidados pelo próprio samaritano, com S maiúsculo. Aquele que é o nosso próximo, o nosso Salvador, aquele que usa de misericórdia para conosco. Dentro da hospedaria, o próprio samaritano cuidou dele. Todo o resto daquele dia, toda aquela noite, amanheceu o dia, então ele vai se ausentar. Não é? Então ele tira 2 denários e entrega ao hospedeiro. Do que falam os 2 denários? Provisão extra para necessidades vindouras. Graças ao Senhor. Sempre nós teremos na hospedaria e pelas mãos do hospedeiro, já vamos interpretá-lo, tudo o que será necessário para dias vindouros, para necessidades vindouras. O samaritano se ausentou, mas ele entregou 2 denários, provisão extra para necessidades vindouras. E ele entregou para quem? Então aqui temos mais uma figura bonita, o hospedeiro. Bom, o samaritano é uma figura clara do Senhor Jesus. Não podemos interpretar o hospedeiro como também sendo o Senhor Jesus. Ficaria muito confuso. Quem é o hospedeiro? O hospedeiro é todo aquele, não é um indivíduo. Não é simplesmente o governo da igreja. Ou se você quiser, o pastor da igreja, se é que você pensa assim. O hospedeiro é todo aquele que, conhecendo quem é o seu próximo, atua no mesmo espírito e na mesma graça daquele que usou de misericórdia para com ele. Esse é o hospedeiro. Então, na casa de Deus, na hospedaria, todos nós devemos ser hospedeiros. Agora, se nós vamos exercer um cuidado, veja aí, cuidou dele, é a palavra que você vai ver aí, com relação ao samaritano, e é a palavra que o samaritano vai dizer para o hospedeiro. Olhe lá, no verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse o quê? Cuida. Primeiro é dito que o samaritano cuidou, que é uma figura do próprio Senhor. E depois é dito que ele disse para o hospedeiro, cuide. Ou seja, o hospedeiro atua no mesmo espírito e na mesma graça do samaritano. Porque, aliás, o hospedeiro recebeu recursos do samaritano. Não é maravilhoso, meus irmãos? Quem seríamos nós para cuidarmos uns dos outros? Quem seríamos nós para atar os traumas uns dos outros? Nós correríamos, como muitos têm feito, né? Para os consultórios de psiquiatra. Não estou condenando que isso seja feito, em tese. Mas estou dizendo que a hospedaria de Cristo, ela possui todos os recursos para que os traumas sejam atados. Porque é só na hospedaria de Cristo e não em consultórios psiquiátricos que nós temos o óleo representado aí, o Espírito Santo. É só na hospedaria de Cristo que nós temos o vinho, alegria verdadeira, que ninguém pode tirar, que não vem por psicanálise. É só na hospedaria de Cristo que nós temos o animal de carga, para nos dar suporte, direção, conduzir-nos. É só na hospedaria de Cristo que nós vamos ter hospedeiros que atuem no mesmo espírito e com a mesma graça do nosso samaritano celestial. E mais, mesmo espírito dele, a mesma graça dele, mas também com os recursos dele. Não se esqueça, 2 denários. Tirou e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele. Agora ainda há algo mais lindo ainda, na sequência desse texto. É dito que esse hospedeiro devia cuidar dele até que ele, o samaritano, volte. Nós fomos chamados para cuidarmos uns dos outros, até que ele venha. Porque nunca, meus irmãos, nós encontraremos um outro lugar onde nós possamos ser cuidados dessa maneira.
Qual é a nossa responsabilidade, então? Uns para com os outros. Essa. Temos o óleo. Temos o vinho. Temos à disposição o animal de carga. A sua compaixão está em nosso coração. Nós não somos os que passam de largo uns na vida dos outros. Ou não deveríamos ser. Deveríamos ser os que se aproximam dos pés uns dos outros. João capítulo 13. Como nosso Senhor fez tomando a bacia e a toalha. Não é assim? Até quando? Até que Ele venha. Se nós não nos cuidarmos, quem nos cuidará? Se nós não atentarmos para a vida uns dos outros, quem atentará? Se nós não pudermos usar os recursos do Senhor para sermos curados, fortalecidos, nutridos, edificados, ataviados para o grande dia iminente, quem fará isso conosco? Agora, meus irmãos, concluindo. Qual é o espírito da hospedaria? Para terminarmos. O espírito da hospedaria da igreja. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se ressente do mal. O amor jamais acaba. Esse é o espírito da hospedaria. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Se tiverdes amor uns para com os outros. O que foi que esse samaritano teve para com o ferido? Aquilo que esse intérprete da lei não possuía. Nós só podemos servir como hospedeiros se nós conhecemos o nosso próximo, nosso Salvador. Para que sirvamos no mesmo espírito e graça e recursos que temos recebido dele. Do contrário, nosso serviço não pode ser efetivo. Então, o espírito da hospedaria, 1 Coríntios 13. Agora, para terminarmos, o último texto. Qual é a condição geral, chamemos assim, dos que estão na hospedaria? Se pela graça do Senhor temos experimentado o que significa a igreja como casa de Deus, hospedaria. Interessante que a raiz dessa palavra é a mesma de hospital. É a mesma. E ninguém vai para um hospital se estiver com saúde, não é? Hospedar, a mesma ideia. Quando nós hospedamos, somos hospitaleiros. Fazemos da nossa casa um hospital, porque somos hospitaleiros, não é? Desde que em nossas casas haja óleo, vinho, 2 denários, para que nós possamos servir no mesmo espírito, com a mesma graça daquele que nos tem servido. Nosso próximo, guarde isso. Pense então, irmão, como o Senhor respondeu a pergunta desse jovem. Quem é meu próximo? Ele pergunta. Quem é meu próximo? Estava ali diante dele. Aquele que usaria de misericórdia para com ele, se ele reconhecesse que ele era necessitado de misericórdia. Então, para terminar, qual é a condição geral dos que estão na hospedaria? Um versículo apenas, em 1 Tessalonicenses, e vamos terminar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa-me ler desde o verso 12, e vamos até o verso 14. 1 Tessalonicenses 5, 12. Vamos ver um pouco da condição dessa hospedaria. E quais seriam nossas responsabilidades nela, sendo hospedeiros. 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Aqui é serviço, de modo geral, trabalham, serviço em geral, serviço entre nós, serviço ao corpo de Cristo. E aí ele diz, e os que vos presidem. Então aqui eles se referem aos anciãos,
ao que podemos chamar de governo da igreja, os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Aí ele segue: vivei em paz uns com os outros. E a chave aqui dessa condição geral da hospedaria está aqui no verso 14, olha aí. Exortamo-vos também, irmãos, a que, primeiro, admoesteis os insubmissos. Então, na hospedaria do Senhor, dentre os que já foram chamados pela bendita graça do Senhor, sim, nós encontraremos insubmissos. Então, a primeira necessidade de todos aqueles que atuam na graça, na mesma graça, no mesmo espírito e com os recursos daquele que é o nosso próximo, o primeiro dever é: advirtam ou admoestem os insubmissos. Do contrário, essa hospedaria seria uma grande confusão, uma grande bagunça, não é? Segundo, consoleis. Graças a Deus por isso. A hospedaria do Senhor carece, sim, de muito consolo para os desanimados. Então é normal, é comum que na hospedaria do Senhor haja desanimados. Será que entre nós há desanimados? Todos aqueles que têm tido o coração de hospedeiros e que reconheçam que aqui, ali ou lá há desanimados, então essa é a nossa responsabilidade de hospedeiros. Consoleis os desanimados. Número 3, ampareis. Está vendo o animal de carga aí? Da parábola? Ampareis os fracos. Na hospedaria do Senhor há fracos. Aliás, quando o Senhor escreve a carta para a igreja da Filadélfia, que é tão louvada por ser a igreja do amor fraternal, não é assim? O Senhor diz assim para ela: você tem pouca força. Em outras palavras, você é fraca. Você é uma assembleia fraca. Irmãos, os irmãos em Filadélfia eram caracterizados por pouca força. Então ampareis os fracos. Essa é a tarefa nossa como hospedeiros, de todos nós. Se é que temos conhecido a graça, o Espírito, os recursos do samaritano celestial. E por último, ele termina: e sejais longânimos para com todos, pacientes. Porque sim, na hospedaria do Senhor também há crianças, há infantilidades, há confusão de ideias, más interpretações, não é? Então sejais longânimos, pacientes para com todos. Essa é a condição geral da hospedaria do Senhor. Realmente é uma hospedaria, não é? É um hospital, não é? Mas o chamado do Senhor, meus amados irmãos, é para que cada um de nós, compreendendo a beleza, o sentido dessa parábola do samaritano, conhecendo esse samaritano celestial, caracterizado por usar de misericórdia, não esqueça isso. Então, nesse mesmo espírito, com essa mesma graça e com esses recursos, desse misericordioso e fiel Senhor, então nós podemos ser hospedeiros na igreja. E só assim. Que o Senhor ajude a todos nós, meus irmãos. Do contrário, o que seria a igreja, não é? Um clube seleto. Como era o clube dos escribas. Como era o clube desse expert, intérprete da lei. Como era o clube dos fariseus, o clube dos saduceus. Mas a igreja não é. Como você viu em Tessalonicenses, a igreja tem fracos, a igreja tem desanimados, a igreja tem insubmissos. E a igreja tem criancinhas que precisam de paciência com elas. Então a pergunta fica para nós, as duas. A primeira já vimos bem. Quem é meu próximo? É Ele, que tem usado de misericórdia para comigo. Agora, o que Ele me diz, como disse para esse jovem, faz a pergunta para o jovem, para o homem: quem te parece dos três ter sido o próximo? Aí o homem, entendendo diz, o que usou de misericórdia para com ele. E o Senhor diz para ele: então vai tu. Então você vê que tem duas questões aí, que são paralelas, né? Meu próximo é meu Salvador. Agora nele, com a graça, com o Espírito e com os recursos dele, eu posso ser o próximo para outro.
que usando esses recursos do meu próximo, eu possa ser o próximo para aquele que está à beira do caminho. Para isso nós fomos chamados. Que o Senhor nos ajude nisso, meus amados irmãos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos tanto por termos a Tua palavra escrita, inspirada por Ti verbalmente, pelo Teu Espírito que a soprou, colocada, Senhor, assim nas nossas mãos, no nosso coração. Obrigado porque Teu Espírito é o intérprete da Tua palavra e Ele a tem interpretado para nós, Senhor, e por isso somos tão agradecidos. Agradecemos porque o Senhor tem usado de infinita misericórdia para conosco. Tuas misericórdias realmente têm sido a causa de nós não sermos consumidos. Elas têm se renovado a cada manhã em nossas vidas, porque grande e eterna é a Tua fidelidade. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça conhecer melhor o Teu coração. Bendito Samaritano Celestial. E te pedimos também que forge de tal modo o Teu caráter em nós, que nós também possamos ser os próximos para outros carentes, desvalidos, feridos, roubados, abandonados e colocados à beira do caminho semi-mortos. Ó Senhor, supre-nos, ajuda-nos, para que nós realmente sejamos assim uns para os outros e até para aqueles que não conhecem o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou assim, equipou assim. Louvado seja o Teu santo nome. É nele que nós oramos, Senhor, muito agradecidos. Amém.